conhecimentos técnicos. Como tudo o que ocorre é suscetível de crítica, como tudo que está à disposição pode beneficiar a uns e prejudicar a outros, mas, ao final e ao cabo, me parece que todo mundo procura fazer algo que seja o melhor. E o melhor para quem? O melhor para a sociedade e o melhor para cada um dos indivíduos que, eventualmente, tenham que se socorrer do sistema de saúde, seja ele de saúde pública e de saúde suplementar. E, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir os dois magistrados, em primeiro lugar, até porque eles podem focar nos problemas jurídicos que são conhecidos da grande maioria dos senhores, e depois deixar até um espaço maior para os dois médicos que vão nos colocar esses aspectos técnicos. Há uma preocupação da regulação, e isso o doutor Vinícius vai poder falar muito bem, e há uma preocupação do CREMES, dos CRMs ou do CFM sobre essa questão, essa novidade que é uma pandemia e com essa carência de recursos que nós temos. Eu passaria a palavra primeiro para o doutor Clênio Chuse e depois fala a doutora Ana Carolina Morozovski, se me permite. Doutor Clênio está com a palavra. Ok, obrigado, desembargador Gebran, boa tarde a todos os colegas, saudar também o desembargador Márcio aqui, enaltecendo pela iniciativa, enfim, saudar a colega Ana Carolina, enfim, todos os demais colegas aqui presentes e também, em especial, os dois médicos aqui, doutor Eduardo e doutor Vinícius, nas pessoas de quem aqui eu louvo aqui e apresento as minhas homenagens pelo árduo trabalho que os profissionais de saúde têm feito durante esse cenário de guerra, como já bem mencionado pelo desembargador Márcio. Pois bem, discutir essas questões que envolvem escassez de recursos, de serviços, de produtos, de equipamentos, enfim, é muito difícil, principalmente quando a gente vai verificar isso e vincular na perspectiva da judicialização. Então, basicamente, a perspectiva que se tem no direito à saúde, ou quem estuda e quem escreve isso, em momentos de crise, em momentos transitórios, em momentos de dificuldade, como esse que se apresenta agora com a Covid-19, a indicação sempre é de uma postura de autocontenção do Poder Judiciário e de um menor protagonismo, né, deixando, se for o caso, né, ao Supremo regular essas questões mais polêmicas. Inclusive, o Supremo tem feito isso, inclusive, pelo instrumento da ADPF, verifica-se isso, inclusive, lá naquele tema das requisições administrativas, em que muitos entes públicos, em determinadas circunstâncias, acabaram adotando algumas medidas abusivas em requisitar EPIs e outros instrumentos. Mas eu acho que o ponto principal aqui, para a gente discutir e iniciar esse debate, é exatamente falar um pouco dos critérios, né? E aí nós temos dois médicos, eu acho que é importante ouvir o doutor Eduardo e o doutor Vinícius. Em primeiro lugar, eu acho que o desembargador Marcos, o desembargador Gebran já falaram um pouco, a doutora Ana Carolina escreveu um artigo, alguns colegas já devem ter feito a leitura, enfim. Eu anexei aqui no chat a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução de 2016, a 2156, que estabelece alguns critérios, alguns níveis de priorização, né, 5 níveis de priorização, e, portanto, a questão e o primeiro ponto que eu já coloco aqui para a reflexão dos dois profissionais da saúde aqui, o Dr. Vinícius e o Dr. Eduardo, se ao longo, antes ou depois dessa resolução do CFM, há algum desconforto dos profissionais, especialmente os intensivistas, em aplicar ou deixar de aplicar essa resolução. Então, essa é a primeira reflexão que eu deixo aqui de observação, enfim, há algum desconforto na aplicação da resolução do CFM que define esses critérios. Por exemplo, o desembargador Márcio pontuou, né, enfim, todos nós acompanhamos, a Itália autorizou uma espécie de gerontocídio, em que as pessoas com mais de 65 anos não estavam autorizadas a serem admitidas em UTI. O nosso modelo aqui, se nós observássemos essa resolução do CFM, não seria possível, porque ela não autoriza fazer qualquer tipo de discriminação, seja por razão de religião, sexo, etnia, nacionalidade, cor, preferência, opinião política, em especial a idade, né? Então, realmente, no cenário de guerra e nesse cenário de escassez, e isso a gente vê quando a gente acompanha a imprensa, enfim, especialmente
esses estados em que a situação está mais periclitante, como São Paulo, o Amazonas, enfim, realmente não há vaga. E o ponto, portanto, diante disso, algum critério o médico deve adotar, né? Então, esse é o ponto. Que critério, ainda que ele vá cumprir ou descumprir, ele vai adotar? Então, essa é a reflexão primeira inicial que eu deixo para os médicos, tendo em mente essa ideia de que, enfim, a nossa audiência aqui é de magistrados e numa perspectiva de que, em uma eventual judicialização, qual seria a postura mais adequada, portanto, dos magistrados em autorizar ou não a admissão, em primeiro lugar, na UTI. Em segundo lugar, se o magistrado deveria, portanto, adotar esses critérios, os critérios do CFM, ou adotar outros critérios que não estejam estabelecidos aí. Uma outra questão que me parece que também é importante discutir nesse momento de crise e a própria resolução do CFM leva a essa indicação, que para aquelas pessoas que estejam num estágio de terminalidade de vida, ou a expressão até que é utilizada é pessoas moribundas, se nesse cenário seria factível, doutor Eduardo, doutor Vinícius, enfim, adotar uma prática de cuidados paliativos, enfim, não levar a internação, a admissão em UTI. E parece que no período de normalidade, esse seria um critério que basicamente seria adotado. Esse critério se manteria nesse período de exceção, nesse período da Covid-19? Então, essa é uma questão interessante. E, por fim, eu acho que a ideia é exatamente a gente não ter muito, não fazer muitas considerações, a ideia não é fazer palestra aqui. Há um tema também que é muito importante para esse debate, que potencialmente minimizaria a judicialização dessa discussão sobre UTIs, é sobre a unificação das filas dos leitos de hospitais públicos e de hospitais privados. Então, essa é uma discussão que se tem aí ventilada nos últimos dias. Os hospitais públicos, os sanitaristas sustentam que deveria haver uma fila única, e os hospitais particulares, os operadores de plano de saúde, a grande maioria sustenta que não. Olha, nós somos particulares aqui, precisamos das vagas, deixar disponíveis essas vagas para as pessoas que possuem plano de saúde, que potencialmente também poderão ser acometidas da Covid e potencialmente poderão utilizar dessas vagas. Então, eu gostaria de saber se, na perspectiva do CREMER, doutor Eduardo e também doutor Vinícius, como que se tem, se há essa reflexão sobre isso dentro dessa perspectiva de unificação das filas de vagas de UTI nos hospitais. Então, eu acho que é importante isso, e por fim, deixar também uma reflexão aqui de qual seria, né, a visão dos médicos sobre o conteúdo de decisões judiciais que passam a tratar desses temas durante a pandemia. Qual é a perspectiva que eles têm, enfim, se eles recebem de uma forma adequada, correta, qual é a percepção deles, enfim, que se pudessem esclarecer um pouco e trazer um pouco de luz aqui para os colegas da magistratura essas reflexões. Então, desembargador Gebrel, eu faço esse comentário inicial, enfim, não esgotando, se puder, no segundo momento, passar a palavra para apresentar outros temas, mas eu acho que a gente pode iniciar dessa forma, então, portanto, eu lhe devolvo a palavra agradecendo mais uma vez. Obrigado, doutor Clênio. Só relembro aos colegas que nós temos a ferramenta do chat, se depois quiserem fazer perguntas ou mesmo colocar seus pontos de vista, e a gente vai tentar fazer as perguntas na medida do possível. Acho que a doutora Ana Carolina tem muito a nos dizer, especialmente à luz do artigo que acabou de escrever. Bom, boa tarde a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Morozovski, sou juíza da Terceira Vara Federal lá de Curitiba. Cumprimento a todos que estão aqui. O desembargador Gebrel me fez o convite para vir aqui hoje, desembargador Márcio, né? E eles pensaram em alguma coisa estilo Manhattan Connection. Então eu pensei, bom, se fosse para eu participar do Manhattan Connection, eu ia querer ser o Pedro Andrade, trazendo alegria, né, dicas de lugares para comer, mas infelizmente o tema de que a gente trata hoje é extremamente árduo, extremamente difícil, desgastante, e reitero os cumprimentos aos médicos que estão aqui, que estão na linha de frente lidando com esse grave problema de saúde pública. E gostaria de dizer inicialmente que eu realmente acredito que a definição dos critérios
para alocação de leitos, ventiladores, numa pandemia, apesar de passarem pelo crivo da medicina, não devem ser exclusivamente médicos. Isso, como o desembargador Márcio falou, isso é uma discussão da sociedade. A gente tem que saber o que a sociedade pensa a respeito disso, quem teria prioridade, quem não teria. Em segundo lugar, é uma unanimidade em todos os guidelines que a visão utilitarista deve prevalecer, ainda que não levada ao extremo, mas a maximização do bem-estar social deve ser levada em conta sempre. Aí os guidelines oscilam entre salvar mais vidas, salvar mais anos de vida, ou salvar mais anos com qualidade de vida, como está no artigo, né? Mas eu não vou entrar aqui, porque senão vou gastar muito tempo. Eu digo que é muito importante que a autonomia do paciente seja respeitada numa hora dessas. Então, se o paciente fez alguma observação a respeito da vontade dele ou não de ser entubado ou ir para uma UTI, essa opção deve ser respeitada. Se ele tiver uma diretiva antecipada de vontade, isso deve ser respeitado. A necessidade de fixação de critérios mais específicos, sim. A resolução do CFM não dá conta de tudo. Talvez até desse, enfim, antes da pandemia, mas durante a pandemia ela não vai dar conta de tudo. Como a gente viu em outros lugares do mundo, se ela desse conta, em outros lugares do mundo não teria havido a necessidade de fixar tantos outros protocolos super detalhados. Os protocolos, principalmente dos Estados Unidos, são muito detalhados. Eles tratam de mulheres grávidas, eles tratam de pessoas que estão desenvolvendo pesquisas em matéria de saúde, eles tratam de profissionais de atividades essenciais, não só médicos, tratam, por exemplo, de lixeiro, eles tratam de pessoas portadoras de HIV, enfim. Então, acho que realmente a sociedade precisa discutir e fixar esses critérios. Já houve um início de debate com o protocolo que a Associação Médica dos Intensivistas Brasileiros lançou na sexta-feira passada. A necessidade de fixação de critérios também leva em consideração o estresse que os médicos passam para decidir todas essas questões. Eles estão numa situação de fadiga mental, fadiga física, e essa situação de fadiga pode levar a decisões desacertadas, mesmo que seja de maneira inconsciente. Também é preciso falar que nunca vai haver um consenso acerca dos critérios. Por quê? Porque os valores são diferentes para todas as pessoas. Então, o que pode ser importante para mim pode não ser importante para outra pessoa. Então, por isso que tem que haver um debate democrático e decidir o que a maioria da sociedade, então, pensa a respeito disso. Não só deve ser fixado critério para alocação de leito e ventiladores, como também para extubação. Isso os guidelines internacionais também trazem. A gente pode discutir aí quem que vai poder fixar, né, esses critérios, mas eu também não vou entrar nisso. O que eu posso dizer de antemão? Se vocês forem me perguntar, então qual seria um critério bom? Eu confesso que eu nem consigo pensar nisso. Eu consegui estudar todos os critérios, mas dizer qual seria o melhor critério, eu não consigo. Eu parto de algumas premissas, por exemplo, não pode haver exclusão peremptória. Por exemplo, limites de idade. Nem todas as pessoas têm que ter o direito de concorrer. Não pode haver exclusões sumárias da concorrência. Esse é um ponto. Segundo, não pode haver qualquer tipo de discriminação em relação à cor, raça, gênero, sexo, classe social, religião, ideologia político-partidária. Esse tipo de situação não pode haver. Em segundo lugar, também não pode haver, no meu ponto de vista, né, qualquer discriminação que não leve em conta a possibilidade de recuperação daquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma pessoa tem uma deficiência, certo? Ela tem um problema neurológico que não permite que ela tenha todas as condições cognitivas, todas as capacidades cognitivas que outras pessoas têm, certo? Isso não tem nada, se essa deficiência neurológica não tiver nada a ver com a possibilidade de recuperação dela em relação à Covid, esse fator não deve ser levado em conta sob pena de ferir a Constituição Federal. Os Estados Unidos, em alguns guidelines, adotam isso, têm sido bastante criticados lá, justamente
em razão dessa discriminação com a pessoa deficiente, existe também discriminação com relação ao idoso. E a última coisa que eu gostaria de falar é corroborar o que o Clênio falou, que realmente acho que a intromissão do Poder Judiciário deve ser a mínima possível, apenas em casos em que fica comprovado que houve algum favoritismo, alguma coisa assim, caso não tenham sido fixados critérios mais específicos e houver algum questionamento judicial, a minha opinião é de que os juízes não devem se intrometer nisso. E aí, então, eu também lanço perguntas para os médicos. Nós estudamos nos guidelines que é bastante necessário que, se os critérios forem estabelecidos, que eles sejam os mesmos para pacientes COVID e não COVID. Mas a gente sabe que os leitos são distribuídos, né? Tem alas no hospital, ala COVID e ala não COVID. Então, como é que a gente vai aplicar os mesmos critérios para os dois grupos? Que eu não sei responder realmente essa questão. Então, isso eu gostaria de perguntar para os médicos. E tenho duas perguntas. Mais duas perguntas. Também, em alguns lugares do mundo, foi permitido o recurso à decisão de alocação de leitos. O modelo de Pittsburgh deixa isso. O modelo de Pittsburgh acho que é o mais interessante da gente ler. Ele trata de como você deve abordar o paciente e o familiar para decidir que ele, para dizer que o paciente ou o familiar, para dizer que o paciente não vai levar o leito. E ele trata dessa possibilidade de revisão. Então ele diz que cada hospital tem que ter um tribunal de revisão que deve e que esse recurso só pode ser considerado se houver erro no cálculo, de acordo lá com os critérios então estabelecidos. É a única possibilidade de revisão, mas abre a possibilidade disso. E eu achei isso bastante interessante, gostaria de saber como é que a gente poderia implementar isso aqui, certo? E se existe alguma... eu gostaria de saber como, na medida em que o médico do hospital inclui o paciente na central de regulação, né, do seu estado ou do município, dependendo do caso, quem é que faz realmente essa alocação? Quem é que, então, decide quem que vai para o leito, quem que vai para o ventilador e também quem que está decidindo hoje em dia quem que vai ser estubado? Acho que é isso. Já falei demais, poderia falar 1 hora aqui, mas enfim, vou passar a palavra para os médicos. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Carolina. E já sei que vai ter outra live hoje ainda tratando desse mesmo tema, junto com o coautor do artigo, o doutor Jorge. Quem quiser escutar mais essa 1 hora aí de grande aproveitamento e aprendizado com a doutora Ana, acho que conseguem aí os links de acesso. E aproveitando a deixa, vou passar desde logo a palavra para o doutor Vinícius Filipac, porque trata de regulação. É o médico que trabalha na CESA do Paraná, e me parece que foi essa a última deixa deixada pela doutora Ana Carolina. Doutor Vinícius, por favor, se puder tratar dessas questões todas, que acho que todos nós estamos ansiosos para ouvir os médicos. Bem, primeiramente quero apresentar meus cumprimentos a todos e um agradecimento muito honrado pela participação num fórum tão seleto. E é um momento extremamente importante do meu ponto de vista. Eu tenho uma formação médica já, eu me formei bem no século passado, já em 1984, ou seja, já se vão 35 anos, e, portanto, tive uma trajetória profissional mormente executada na área da urgência e emergência, como médico plantonista de serviço de resgate do CIAT aqui do Paraná, 20 anos como médico na ambulância, atendendo a trauma de toda a natureza, 10 anos como médico emergencista do resgate aeromédico aqui da região metropolitana de Curitiba, e já há bastante tempo, já desde praticamente 30 anos também, com uma experiência inicialmente pequena na área de gestão de serviços e muito mais intensa nos últimos anos, onde eu fiz uma formação complementar na área de especialização em gestão de serviços de saúde. E na Secretaria de Saúde do Estado, sou servidor há 30 anos aqui na CESA. Há 8 anos eu executo, há 9 anos, na verdade, uma ação
de direção aqui na Secretaria, durante 8 anos na área da urgência e durante o ano passado e metade desse ano, numa diretoria de gestão que é responsável pela regulação, pela auditoria e pelo processo de contratualização e pagamento de prestadores. Portanto, esse tema, para mim, não sei se é bom ou ruim, mas ele é muito familiar. Eu primeiramente gostaria, não quero cansar muito a todos, mas eu precisaria fazer uma consideração mais ampla que transcende a área científica de atender ou não um paciente, por que motivo atender e quem é o culpado de as coisas não darem certo. Bom, a medicina, diferente de outras áreas de atuação profissional, ela não é nem melhor nem pior, ela só é muito diferente. Um médico, quando executa bem o seu trabalho, ele tem um resultado. Um profissional de qualquer outra natureza, por exemplo, um montador de automóveis, no dia que ele resolve não trabalhar direito, o automóvel sai com o painel batendo, um ranger qualquer nas rodas e nenhum problema acontecerá. Profissionais da saúde não têm esse direito, eles não têm essa peculiaridade. É obrigatório o desenvolvimento diário das escolhas de atender ou não atender, determinar uma prescrição ou não, realizar ou não um procedimento. Em algumas situações, essas decisões elas são muito simples, onde não há discussão e onde não há concorrência pelo serviço. Num local, numa situação, por exemplo, de suficiência absoluta de recursos, e eu, sinceramente, desconheço na face da Terra um local que tenha essa suficiência integral, essa escolha seria muito simples. A ciência existe para ser executada. Existem tratamentos que funcionam e tratamentos que têm menos eficiência. Ao médico compete, portanto, escolher aquele tratamento mais adequado naquele momento daquele paciente, para que ele possa ter o benefício mais amplo possível, não tratando apenas do corpo e das reações fisiológicas que esse paciente apresenta. Esse é um ponto que, em muitas discussões, ele foge totalmente da ciência. Nós, médicos, temos uma formação científica muito grande e uma obrigação de conhecer muito processos assistenciais e a eficiência de tratamentos. Afinal de contas, a ciência existe para isso, para provar que o que nós fazemos é correto ou não correto. Há um aspecto que a gente aborda muito superficialmente, porque talvez seja um problema da formação, eu não sei. Há um lado emocional, um lado espiritual no tratamento do paciente, que nós relegamos a um segundo plano. Nós não conseguimos abordar eficientemente qual é a expectativa do paciente e da sua família em relação ao atendimento que está sendo prestado. Nós podemos adotar uma terapêutica absolutamente moderna, incontestável, e o paciente ficar absolutamente sem nenhum chão, porque no ponto de vista dele, ele não sabe valorizar o que é ou não uma intubação, ou se ele foi tratado com uma diálise correta, ou se a cirurgia foi feita corretamente. O paciente leigo não sabe avaliar isso. Ele sabe avaliar se ele foi tratado com dignidade, com respeito, com atenção, e se aquele momento de dificuldade pelo qual ele passou, que provavelmente deve ser o maior da sua vida toda, ele teve oportunidade de compartilhar dor e sofrimento com alguma pessoa que quisesse atendê-lo. Recentemente nós temos visto que essa abordagem está cada vez mais frequente, felizmente, na mídia, enfim, em programas, enfim, a gente tem observado que o lado social do exercício da medicina tem se tornado cada vez mais relevante, o que eu acho que é impossível nós retrocedermos a isso. A medicina jamais será uma ciência que poderá se apoiar apenas e tão somente no aspecto de eficiência, eficácia e efetividade das medidas terapêuticas. Se ela não servir ao benefício e ao conforto do ser humano, independente de todo o seu conhecimento científico, você foi um péssimo médico. Faço essa introdução porque a administração de escassez de recursos, ela é absolutamente frequente, diária e recorrente, principalmente num país como o nosso. E sou obrigado com um pouco de indiscrição, fazer alguns comentários acerca do nosso sistema de saúde. Eu entendo que nós temos um sistema abrangente e, tecnicamente, ele tem muito poucas críticas que a gente possa fazer ao SUS. No entanto, há um problema de sustentabilidade, porque as coisas que a gente faz, elas têm um custo, e esse custo tem que ser pago pela sociedade que implanta uma medida de dação dessa tecnologia para outrem. Sou obrigado a compartilhar com os senhores de que, por exemplo,
faço gestão do SUS há bastante tempo na minha vida e seria muito... Hoje, se eu pudesse escolher, eu diria que o simples exercício como médico emergencista ou intensivista é muito mais tranquilo e muito menos complexo do que o exercício do gestor médico de um sistema de saúde. Porque as decisões que nós tomamos, as estratégias que são estabelecidas, elas visam com que as pessoas tenham condições de dar o tratamento adequado. Ora, pois, como é que nós entendemos ser possível um médico especialista que estudou muitos anos da sua vida ser contratualizado pelo SUS para receber régios R$10 a uma consulta especializada para atender um paciente que tem uma dúvida terapêutica ou precisa de um atendimento? Nós estamos falando de uma situação de fato de sustentabilidade, porque a estrutura de carência que nós temos no SUS no país, ela não é nova, ela não apareceu ontem. Uma diária do TI, a melhor diária que o Ministério da Saúde remunera é R$800, uma diária para um paciente permanecer em poucos hospitais em que essa diária paga nesse valor. O normal são R$400 de diária e, fazendo uma comparação muito desavergonhada, podemos escolher um hotel para ficarmos em qualquer lugar do país. Qual é o valor de uma diária de um hotel? Que nos dá cama, comida, um banheiro decente. Ora, pois, no hospital nós temos banho, comida, um banheiro decente, necessariamente, e temos também, de acréscimo a isso, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, medicamentos, tratamentos caríssimos e cuja remuneração é estabelecida num regramento que é legal no nosso país, ela existe, a Constituição existe para ser respeitada. No entanto, que evidentemente não é possível fazer a sustentabilidade correta dessa medida. Isso acaba sendo um efeito cascata e vocês já vão entender o porquê da minha apropriação dessa forma. Quando nós temos uma dificuldade de escolha, nós administramos parcos recursos que conseguem, de alguma forma, um arranjo organizacional que dê sustentabilidade mínima para esse hospital, por exemplo, funcionar. Seja ele público ou privado, existe um financiamento que é feito para essa atividade e nós temos uma dificuldade muito grande em adotar critérios de distribuição equânime desse recurso, uma vez que médicos especialistas, intensivistas, se o tema hoje é, por exemplo, suporte avançado de vida e medicina intensiva, esses profissionais não existem sobrando no mercado de trabalho, eles estão concentrados em grandes centros onde há perspectiva de uma vida confortável e exercício da sua função. No entanto, o doente que está doente, ele não está no grande centro somente, ele está em qualquer local do Estado, de uma nação. E, por conta dessa dificuldade, nós temos muitos pacientes com muitas demandas assistenciais. Algumas o tratamento é muito simples, é pouco complexo e razoavelmente barato, outras não é o caso. No ponto em questão, esse tratamento é um tratamento caro, tratamento em terapia intensiva, mas vocês, não sei se algum dos senhores ou senhora já teve a infelicidade de passar como paciente num ambiente de terapia intensiva e se imaginar dentro de um local isolado, fora de qualquer contato com seus familiares, quiçá 1 hora de visita por dia, quando isso é possível, com pessoas que você não conhece e o seu corpo sendo quase que literalmente vilipendiado diariamente com injeções e com tubos, e, enfim, é um ambiente extremamente desconfortável, mas que é vendido como uma imagem de panaceia em que tudo poderá ser resolvido se a UTI for disponibilizada. Como responsável pela regulação aqui no Paraná, já no 10º ano dessa responsabilidade direta minha, recebemos frequentemente ações judiciais, mandados judiciais estabelecidos para determinar a internação imediata de pacientes em leitos de terapia intensiva. Uma central de regulação sempre tem pacientes a mais do que leitos, senão não haveria necessidade de haver regulação, o sistema poder ser autorregulado. Mas se há que ter uma carência, ela tem que ser administrada por alguém. Quando recebemos um mandado de internação compulsória, por exemplo, usualmente esse paciente, no mais das vezes, quase na totalidade, são pacientes praticamente sem perspectiva terapêutica nenhuma, em que a adoção das medidas de terapia intensiva contribuirá praticamente em nada para a vida desse paciente, exceto afastá-lo de uma morte digna junto aos seus familiares. Ou seja, ele passará a evoluir a óbito, muito provavelmente,
dentro de uma UTI, separado, afastado do convívio dos seus familiares e sem nenhum apoio espiritual, emocional, de nenhum tipo. No entanto, uma decisão não deve ser questionada, ela deve ser cumprida. Essas decisões, portanto, elas são diárias no âmbito da regulação. Portanto, esse é um problema que nós médicos que fazem regulação, que fazem gestão, estamos habituados, infelizmente, a tratar. A Covid ela só traz à tona um problema que não é novo, é um problema antigo. Nós temos tratamentos possíveis, tratamentos desejáveis e tratamentos inócuos. O que é possível? Equalização entre demanda de pacientes, oferta de serviços. O que é desejável? A melhor oferta possível, para o melhor tratamento possível, para o paciente que possa ter benefício com aquilo. E o que é inócuo? Uma parafernália sem fim de equipamentos e um tanto de recursos humanos e equipamentos e medicamentos caríssimos, procedimentos caros, que vão contribuir praticamente em alguns dias a mais de sobrevida para algum paciente que não vai ter nenhuma qualidade de vida posterior. Esse dilema é um dilema posto diariamente. Portanto, indo diretamente, tentando responder um pouquinho aos questionamentos da doutora Ana, inicialmente, não há nenhum desconforto, do meu ponto de vista da classe médica, com a resolução do CFM estabelecendo critérios. Mas a primeira coisa que a gente ganha quando estabelece um critério é uma porção de apoiadores e uma porção 10 vezes maior de críticos. Todo critério passa a ser criticado a partir do momento que ele existe. Quando não existe um critério, as coisas são tratadas subjetivamente. Ter critérios, portanto, é fundamental. A escolha do critério tem que se basear em coisas que são, evidentemente, eficientes para os pacientes. Não adianta você ganhar dias de aparente vida, mas dar mais vida aos dias que a pessoa possui. Esse é uma coisa importante que a gente, às vezes, como médico, esquece. A gente, muitas vezes, pensa em prorrogar por mais 30, 60, 90, 120 dias uma vida de um paciente que já não tem nenhum contato com a sua família, que apenas está vivo porque o seu coração ainda bate, mas o seu emocional já não está mais presente lá. O critério, portanto, é fundamental. Há que se fazer escolhas, diariamente elas são feitas. No âmbito do SUS, infelizmente, isso é uma realidade que não está tão frequente no Paraná como em outros estados da federação. Felizmente, aqui nós não temos ainda uma situação tão caótica como outros estados da federação, mas as escolhas são tomadas todos os dias. Tratar ou não tratar, quem tratar primeiro, de que forma dar esse acesso e de que forma programar esse acesso para que ele possa ser o mais eficiente possível e que cause o menos risco até profissional para quem toma a decisão e o melhor benefício para o paciente. O trabalho da doutora Ana, que foi apresentado, ele propõe assim, em toda a apreciação que ela faz, ela chega à conclusão, claramente eu concordo plenamente, totalmente com ela, de que não há como ter um critério absolutamente estanque em que não haja uma dúvida plausível se deveria ou não ser adotado aquele critério. Por qualquer motivo que seja, alguém ficará excluído daquele critério. Portanto, qual é o critério mais justo? Uma pergunta que eu não ouso responder, mas é um conjunto de situações. Os pacientes que têm Covid têm uma doença infecciosa como um paciente que tem meningite, como um paciente que tem H1N1. Pacientes que têm trauma têm lesões físicas que necessitam de tratamento cirúrgico. Bom, o critério de alocação de leito de terapia intensiva para um doente de Covid, ou de trauma, ou de infarto, eles não podem ser diferentes. Há uma concorrência por poucos leitos para muitos pacientes e o paciente que for eleito para ocupar esse leito terá o benefício do tratamento intensivo. Portanto, terá mais chance de sobrevida, mais chance de recuperação, mais chance de retorno à sociedade como elemento produtivo e, fundamentalmente, mais chance de retorno para a sua família como elemento fundamental para a estrutura familiar. Essa decisão, portanto, esse critério, não podemos estabelecer um critério para o Covid que esqueça das outras patologias. A Covid é o menor dos nossos problemas epidemiológicos hoje. Morrem muito mais pacientes de trauma hoje do que de Covid e jamais morrerão no país. A realidade é essa. É claro que existe uma situação crítica em relação ao Covid que é altamente contagiosa, com grande risco de morte. No entanto, ela não é um volume maior do que os traumatizados, do que os infartados, do que os partos prematuros, do que outros pacientes que têm comorbidades também.
Critérios, portanto, não podem ser adotados exclusivamente no momento que nós temos Covid, porque o que acontecerá quando a Covid passar? Critérios deixarão de existir? Eles terão que perdurar. E essa escolha terá que ser alimentada e seguidamente retroalimentada, né? E uma coisa fundamental para finalizar minha apreciação inicial, e ficando já à disposição de todos para os comentários, é de que o paciente tem que ser respeitado, a família do paciente tem que ser respeitada. Mas a gente tem que entender que quando um paciente exerce o seu direito individual, um familiar de um paciente, demandando uma ação judicial para colocar um paciente na frente de uma fila de leitos com 20, 30, 50 doentes, no mandado judicial que nós recebemos, nós, como médicos, eu compartilho essa experiência com os senhores juízes, de que nós nos sentimos um misto de indignação, de inconformidade, e nós cumpriremos o mandado judicial. No entanto, esse doente que passa na frente dos outros 20 ou 30 que estão na fila, provavelmente não terá o benefício que a gente espera que essa discussão hoje suscite, essa discussão inicial. E a gente gastou uma oportunidade terapêutica de um serviço escasso, altamente deficitário em termos de sustentabilidade, e o benefício desse paciente será um benefício, infelizmente, muito menor do que quiçá o primeiro, o segundo, o terceiro dessa fila de regulação que está ativa. Enfim, eu só fiz uma porção de considerações que não ajudei muito no raciocínio de vocês, mas eu me coloco à disposição para discutir na prática essas situações, uma vez que elas são de elevado grau de responsabilidade e de dificuldade extrema. Muito obrigado, inicialmente. Obrigado, doutor Vinícius, e muito relevantes as suas ponderações, porque demonstram coisas que, às vezes, a gente pensa que só existe na teoria, né? Que são o juiz determinar que se interne A em detrimento de B, C ou D. Isso já fica aqui o convite para o senhor tratar especificamente depois e mostrar como a regulação vem fazendo essas escolhas hoje no âmbito do Sistema Público de Saúde. E convido desde logo o doutor Eduardo Trindade para fazer a sua apreciação crítica sobre o tema, e agradecendo mais uma vez, doutor Eduardo, que o senhor foi, nós dois somos os primeiros a ingressarmos nessa plataforma para tentar o debate, e já está 1h e pouco aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gibran, pelo convite. Realmente, isso é um tema... Boa tarde, senhores que estão escutando. Fico muito feliz pelo convite de discutir esse tema, porque isso está nos gerando uma ansiedade muito grande nas últimas semanas, e veio a calhar com esse seu convite. Eu não consigo discordar dos senhores que isso tem que ser uma decisão da sociedade. Nós estamos com sérias preocupações e sérios riscos de assumir essa decisão sozinhos, né? Porque certamente nós temos que ter algum critério, e esse critério tem que ser aceito. Porque nós sabemos, essa situação é uma situação excepcional. Nós vamos ter, só para ficar assim, nós temos 200 leitos de UTI e 1.000 pacientes precisando desses leitos, e de uma hora para outra. Essa é uma situação, e nós não queremos deixar isso, todo esse peso, no ombro dos médicos, ou eventualmente no ombro até do judiciário, né? Por isso que urge se estabelecer critérios, e esses critérios não basta apenas do ponto de vista científico, tem que ser socialmente aceitos. Por isso que nós temos que discutir muitos deles. Claro, os critérios vão ser baseados em questões técnicas. Eu não sei, eu mandei para o senhor até um protocolo de regulação para casos de Covid-19 para unidade de terapia intensiva de alta complexidade. Reforça um pouco a fala do Dr. Vinícius Filipac, que me antecedeu, a questão da regulação, mas também responde aquela pergunta imediata: como é que está o colega que agora está atendendo numa emergência, que vai ter que fazer a escolha? Como é que ele vai fazer a escolha dos pacientes? Ele tem 10 pacientes na sua emergência, ali tem um leito só de UTI. E tem que ser uma decisão, e infelizmente às vezes não tem nem tempo para uma decisão judicial, e às vezes uma decisão judicial pode até vir a atrapalhar essa questão. E da mesma forma, a gente não pode deixar só no critério subjetivo do médico. Porque nesses casos, principalmente agora, desses pacientes que vão precisar, essa leva de pacientes de uma hora para outra, são pacientes que provavelmente já estarão em ventilação mecânica e já não terão como ter um acesso, uma comunicação com esse paciente para ele expressar sua vontade.
É muito diferente que a gente está discutindo o caso, um paciente manejo da terminalidade, será que um paciente oncológico grave deve ser levado para UTI ou não? Essa é uma discussão completamente distinta. A discussão agora é o seguinte, são vários pacientes que estão com uma doença que é potencialmente curável, que não existe um tratamento específico. O tratamento específico para o coronavírus são medidas de suporte e provavelmente o sistema irá colapsar em algum momento. Nós não sabemos quando, mas o sistema irá colapsar. Como o Dr. Vinícius já colocou, um sistema que já vem colapsado há muito tempo, mas na verdade agora vai vir uma onda de pacientes. E como é que nós vamos fazer essa decisão? Quais pacientes encaminhar ou não? Eu acredito que seja muito difícil criar um critério randômico. Eu acho que seria de extrema difícil aceitação social e até seria completamente, eu diria, muito difícil de um médico aceitar esse critério randômico. Nós temos que criar critérios objetivos claros, baseados no quadro clínico dos pacientes. Por quê? A resolução de 2016 do CFM estabeleceram critérios para colocação do paciente em UTI, não critérios com um eventual colapso do sistema onde não vai ter leitos para todos, como acontecia na Itália. Não existia equipamentos de ventilação mecânica para todos. E alguns pacientes não iriam ser colocados, iriam entrar numa estafa respiratória. Então, por isso, infelizmente, eu não trago aqui respostas, eu trago, inclusive, mais questionamentos, porque nós temos esses questionamentos, mas nós temos que estabelecer alguns critérios. Eu até mandei, eu não sei se todos os senhores receberam, a nossa sugestão de critérios, porque seria alguma forma de dar um norte para esses colegas médicos e trazer uma certa pacificação social, antes que essa decisão tenha que ser tomada na situação de urgência, assim, onde nós já estivermos no calor da batalha ali. Vamos tomar essas decisões antes do sistema estar estrangulado. Então, essa é a grande dúvida. Eu não sei se eu consegui responder aos questionamentos do Dr. Glênio que fez, mas respondendo, a resolução de 2016 não traz as respostas. 2, a gente certamente, se nós vivermos esse colapso do sistema de saúde, a gente vai ter que ter alguma forma de decisão. E eu acredito que nós vamos ter que estabelecer alguns critérios técnicos para isso. E eu não sei se foi perguntada também a questão, o gerenciamento dos leitos, de todos os leitos vai ter que ser estatal. Acredito que no momento que o sistema colapsar, como autoridade sanitária máxima nos estados, Secretaria Estadual da Saúde, claro, aquela gama de leitos vai ter que ficar sob gerenciamento de todo o estado, mesmo os leitos, eventualmente, de hospitais privados. Né? Mas eu me coloco à disposição, acho que vai valer mais o debate só do que a minha, com certeza, explanação. E fico contente até que o doutor Fabiano Nagel, que é o nosso coordenador do Grupo de Trabalho de Coronavírus, e é médico intensivista, está ali na linha de frente, está aqui nos assistindo também. Obrigado, doutor. Bom, primeiro eu gostaria de festejar o fato que nós estamos com 69 pessoas participando. Havia até uma preocupação se teríamos uma audiência tão consistente, e me parece que no curto tempo que tivemos para organizar o evento, para convidar os colegas e para fazer em funcionamento, convidar tanto os juízes como os palestrantes, acho que esse número me parece bastante significativo, desembargador Márcio. Acho que é uma alegria saber que, neste momento, ainda temos muitas pessoas que estão preocupadas. Para além disso, informo já que já foi solicitado e vai ser enviado o material que foi disponibilizado para alguns dos participantes, vai ser enviado para todos ali, vai ser, inclusive, esse material com o doutor Eduardo e o artigo da doutora Ana Carolina. Então, agora, para nós termos uma interação mais efetiva, eu pergunto se alguns dos colegas querem fazer alguma colocação, algum comentário. Doutor Clênio. Ok, desembargador. Bem, eu acho que a manifestação dos dois médicos deixa muito bem claro que nós temos um cenário em que não temos critérios objetivos, ou seja, a resolução do CFM não é suficiente. Eu acho que isso é
o que o texto da Ana menciona, enfim, foi a observação dela, e de qualquer forma E aí, enfim, já fazendo aqui um comentário a propósito da pergunta do Emerson aqui no chat, se essa regulamentação, portanto, a definição, a fixação desses critérios seria feito na via legislativa. Me parece que, independentemente dessa posição, Emerson e colegas, enfim, eu acho que o ponto principal aqui o juiz ele teria menos legitimidade do que o próprio CFM para regular esse tema, né? Então, se a democratização, se a ideia seria democratizar, deveria ser por intermédio da via legislativa. Já vi aqui que a Ana disse que não teria como considerar isso, mas de qualquer forma, eu acho que na decisão judicial não é possível, então eu preferiria, né, adotar uma postura de autocontenção e confiar na perspectiva do médico. O ponto ele ficará confortável em adotar uma posição pessoal, individualizada, ou o corpo clínico de intensivistas, e parece que essa seria a posição mais adequada. Os hospitais geralmente têm os comitês, e aí eles decidem de uma forma mais coletiva, né, um grupo de médicos, pelo menos dilui a responsabilidade, e aí eu acho que seria uma das formas de definir. O problema e eu já li alguns textos, o próprio Daniel Wang escreveu 3 semanas atrás na Folha de São Paulo, que é professor da FGV, nessa área do direito à saúde, sustentando que deveria haver uma democratização, mas ainda não se sabe exatamente de que forma seria essa democratização. Se é por lei, eu também concordo com o Dr. Felipe, ela deve ficar, esse critério também deve se postergar no tempo, não adianta fixar critérios específicos para esse cenário, desconsiderando o tempo também da normalidade. Mas, enfim, o ponto é exatamente esse. Existe essa discussão, me parece que realmente nós estamos aqui diante do exemplo prático daquele conceito teórico que todos nós estudamos quando tratamos das escolhas trágicas. Mas, rapidamente, desembargador Gebran, se me permite, eu acho que ainda a propósito das considerações em especial, do doutor Eduardo e do doutor Vinícius, eu acho que a gente pode aí trazer alguns pontos, né, de legados dessa pandemia. O primeiro, eu acho que é o prestígio das ciências da saúde, né? Nós vemos aí alpinistas sanitários, influenciadores digitais, tentando impor por decreto o uso de determinadas tecnologias em saúde, determinados medicamentos, em que não possuem ainda uma comprovação científica. Então, tradicionalmente, né, pesquisa científica não se faz por decisão judicial, por decreto ou por lei. Pesquisa científica na área da saúde se faz mediante protocolos próprios, enfim, que são autorizados e controlados por intermédio da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, acho que essa é a primeira premissa, e dentro da qual se insere a ideia exatamente de fortalecimento do sistema sanitário na perspectiva de evidências científicas, ou seja, nós vemos aí pesquisadores tendo a sua honra destruída em redes sociais, em artigos, enfim, esses pesquisadores, por exemplo, da Fiocruz, que apresentaram um resultado parcial do uso de alguns medicamentos, tiveram sua honra destruída por conta de resultados que eles não tiveram responsabilidade, são pesquisadores em que apenas apresentaram e acompanharam. O segundo ponto é exatamente também essas deficiências que o doutor Vinícius mencionou e que nos são apresentadas por intermédio da judicialização, muitas vezes judicialização de temas que poderiam ser resolvidos na via extrajudicial de uma forma mais tranquila, mas exatamente não o são por uma série de fatores, seja por dificuldades de gestão ou por conta de um subfinanciamento. Nós temos aí uma emenda 95 que causou um efeito drástico no legado sanitário e na perspectiva do SUS, de qualquer forma, ainda que nós estejamos em um momento de guerra ou um momento de exceção causado pela Covid, e parece que nós temos agora aí os relatos que são apresentados apenas um gasto de 5 bilhões de reais pelo orçamento federal, pela União, no despendimento de esforços financeiros para a Covid, o que quem acompanha o orçamento federal proporcionalmente é muito irrisório, se nós considerarmos exclusivamente essa perspectiva, essa alocação de recursos para o SUS. E o ideal aqui seria que nós tivéssemos o efeito Boris Johnson. Boris Johnson é primeiro-ministro do Reino Unido, que foi acometido por Covid, era um negacionista, foi curado e terminou o seu tratamento após a cura, agradecendo imensamente ao NHS, sistema que é o SUS do Reino Unido, né, agradecendo imensamente e, em especial, destacando a atuação dos enfermeiros, dentre os quais vários
imigrantes, inclusive um deles português. Então vejam como o cenário é muito interessante para ponderar e para colocar essas situações de equilíbrio, pessoas que não acreditam ou que apresentam um discurso muitas vezes desconectado da realidade e nada mais do que a realidade para mostrar como o sistema deve ser conduzido e como, portanto, uma alocação adequada de recursos, investimento adequado, portanto, é importante nesse sistema. E me parece que nessa linha é importante também que a própria sociedade tenha uma noção de pertencimento do SUS. Muitas vezes não se tem essa ideia, essa perspectiva. Para encerrar, desmanador Gebrandi... O doutor Eduardo tem um compromisso agora, daqui a poucos minutos, então eu gostaria de ouvi-lo ainda mais uma vez, doutor Clênio. Depois ele restitua a palavra. Por favor, doutor Eduardo. Certamente, eu vi algumas colocações até dos colegas ali que colocaram no chat, é que é muito difícil ali no calor da hora, ali, uma decisão extrema, conseguir às vezes conversar com a família ou conseguir abordar essa questão social, porque nós não estamos vendo um paciente que sofreu um acidente de trânsito, está no hospital do interior do estado, tem que ser transferido para Porto Alegre. A gente está vendo lotados de pacientes, eventualmente nós não conseguimos ter acesso a saber se é uma mãe de família que mantém 3 filhos ou um jovem. É muito difícil, na hora, adotar esses critérios subjetivos. Por isso que, até para trazer tranquilidade a todos, eu sei que é quase impossível transformar tudo em critérios objetivos, a medicina, a biologia, não é receita de bolo, senão estabeleceria um protocolo do Google ali, coloca aqueles critérios e vai. Só que se, de alguma forma, a gente pudesse pegar esses protocolos, se utilizando de critérios bem objetivos, para poder servir de norte, de balizadores, tanto para médicos quanto para os juízes tomarem a decisão, eu acho que é a forma que a gente traria maior segurança, porque todos têm autonomia na hora das suas decisões. Tanto não adianta nós fazermos resolução no conselho, o médico tem autonomia da decisão, o juiz também tem autonomia das suas decisões. Mas eu acredito que nesse momento que a gente não está de escassez de recursos, tem muito mais gente precisando que o número de leitos, temos que fazer tentativa dos critérios mais objetivos possíveis. Eu sei que é impossível colocar e tem que haver, de alguma forma, isso que talvez seja o grande desafio, essa discussão com a sociedade. Eu acredito que toda vez que tenta ter interferência do legislativo nesse tipo de decisão, mais prejudica que beneficia. Veja o caso, o Brasil recentemente teve uma lei, inclusive foi sancionada, sobre a fosfoetanolamina, que não tinha sentido nenhum. Então, acho que não tem que ser uma decisão do legislativo, tem que ser, de alguma forma, talvez os conselhos, inclusive discutindo com o Poder Judiciário, talvez o Conselho Federal, discutindo com todos os poderes para tomarem essa melhor decisão e para trazerem da forma assim, trazerem não só segurança jurídica, mas segurança para a própria sociedade, saber que está sendo baseado em algum critério, para até evitar um carteiraço na hora de uma internação, que a gente sabe que eventualmente acontece, às vezes não digo carteiraço só pela questão econômica, às vezes, esse aqui é amigo do vereador X, então vai esse. Não, estabelecer critérios bem claros. Pessoal, desculpe que eu vou ter que me ausentar, essa aqui talvez é uma das discussões mais importantes que nós vamos ter ao longo do coronavírus, mas é que como eu tenho esse evento agora aqui no Conselho, essa plenária, eu vou ter que me ausentar, mas o doutor Fabiano Nagel, aqui, que talvez seja muito maior conhecedor do assunto, certamente pode falar por mim, pode falar por nós, se puder dar a palavra para ele. Mas agradeço mais uma vez, doutor Gibran, a oportunidade. Tchau, estou à disposição dos senhores. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Eduardo, e o seu material vai ser disponibilizado. Doutora Ana Carolina, que gostaria de tecer algumas considerações? Quero sim, por favor. Bom, primeiramente, como o doutor Eduardo disse, a gente nota que os médicos estão muito ansiosos por terem, para que eles tenham esses critérios mais objetivos e mais precisos, né? Eu assisti a uma conferência na Inglaterra e lá eles, inclusive, dizem que o médico que não seguir esses critérios pode ser processado por, eu não me lembro agora qual é o termo que eles usam, mas alguma coisa de morte não intencional ou alguma coisa assim. Então, existem implicações até mesmo criminais, se a gente for pensar bem, né? Poderia haver, né, implicações até mesmo criminais aqui no Brasil também, certo? Então,
na minha opinião, isso é uma necessidade urgente, a gente precisa discutir o quanto antes. Quem poderia fixar esses critérios? O Emerson perguntou se poderia ser o legislativo. Na minha opinião, não tem tempo para ser o legislativo, certo? Então, acho que a gente podia pensar primeiro na Conitec. Lá no Reino Unido, quem lançou a diretriz lá foi o NICE, que é o órgão análogo à Conitec aqui no Brasil. É um órgão, em princípio, não tem função de verificar, né, de alocação de lei, certo? Mas, enfim, é um órgão que tem experiência na análise de trade-offs, né? Quem que nós vamos beneficiar, quem que nós não vamos beneficiar. Então, acho que seria um órgão que poderia resolver isso. Também podemos pensar em outros órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, porque possuiriam uma legitimidade democrática, estão dentro do Poder Executivo, o Poder Executivo já faz inúmeras escolhas, então acho que qualquer outro órgão dentro do Sistema Único de Saúde poderia também fixar esses critérios, né? Importante que, quanto mais gerar, acho que esses critérios têm que ser únicos para todas aquelas pessoas que estão sendo atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Em relação ao sistema privado, acho que poderia haver uma discussão de quem poderia ou não fixar isso, certo? Mas, veja, a Associação Médica dos Intensivistas, a MIB, que lançou na sexta-feira esse protocolo, diz em um trecho que é importante que o protocolo que ela mesma lançou seja submetido à apreciação dos cidadãos, seja submetido ao amplo debate, de forma a obter um consenso democrático, né, em torno dele. Esse modelo de Pittsburgh, do qual eu falei, que é um modelo bem interessante, diz ali que antes da sua publicação foram consultados os cidadãos, que houve um amplo debate na sociedade de médicos ali daquela região. Então, ou seja, antes de lançar já teve esse tipo de... Eu não sei de que forma que isso aconteceu, mas fato é que eles disseram ali que houve. E aquilo que o Clênio se referiu de que os critérios sejam fixados não só para a Covid, mas também para outras situações daqui em diante. O que a gente vê nos Estados Unidos? Os Estados Unidos já tinham esses critérios, eles já tinham sido fixados quando teve a SARS, quando teve a outra pandemia, H1N1. Então, nos Estados Unidos, eles também têm muito desastre natural, então eles já anteveem essas possibilidades e já tem alguns guidelines já muito antigos, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, certo? Importantíssimo, como o doutor Eduardo disse, que os critérios sejam claros e que as decisões sejam transparentes. Isso também está reconhecido no protocolo da MIB de sexta-feira, dizendo que tem que ser tudo muito transparente para que haja possibilidade do cidadão entender o que aconteceu com ele, como a decisão foi tomada. E agora, com relação à questão humanitária, da qual o doutor falou, o tratamento espiritual do paciente, eu vou informar uma coisa. A gente fez aquela campanha para o HT aqui em Curitiba, a Justiça Federal fez aquela campanha, e o que aconteceu? O HT disse que estava com EPI em número suficiente e fez um pedido para a Justiça Federal perguntando se uma parcela do dinheiro arrecadado poderia ser destinado à aquisição de televisores para pôr nas enfermarias do Hospital do Trabalhador, para que os pacientes pudessem se comunicar com seus familiares. E isso, então, daria um maior conforto numa situação de internação, de grande estresse, de isolamento, né? Então, acho que bom que aqui em Curitiba a gente está podendo fazer isso, né? Mas, enfim, pensando nessa questão, mas acho que é isso que eu tinha para dizer. Acho que é isso. Obrigada. Doutor Gebran? Pois não, desembargador Márcio. Eu gostaria de polemizar um pouquinho para ver o que os debatedores podem trazer de luz sobre esse tema. Mas eu perguntaria o seguinte: hoje os hospitais eles têm as UTIs separadas para COVID e UTI separada para as demais moléstias ou riscos da vida.
qual é o amparo ético, digamos assim, para nós termos uma UTI que não está sendo utilizada num determinado momento e que está potencialmente reservada para uma emergência, e quando nós temos emergências configuradas de Covid? Não está havendo aí decisões aleatórias também? Não estaria havendo decisões aleatórias? Quem que poderia acrescentar alguma coisa nesse contexto? Você acha interessante? Acho que o doutor Vinícius poderia nos encaminhar aí para essa discussão. E as considerações também do desembargador Kleine, do juiz Kleine e da juíza Ana Carolina. Então, essa é uma aplicação. Essa é um exemplo clássico de uma decisão que foi tomada voltada para uma necessidade. Alguns hospitais possuem UTIs reservadas para a Covid, enfermarias também reservadas, com a expectativa de atender com mais eficiência e eficácia os pacientes que porventura precisassem. Há, de fato, um dilema ético a ser enfrentado aí, não há dúvida disso. Porque se esse leito está, em princípio, vago para aguardar um paciente que potencialmente poderá vir, ele poderia ser utilizado para outra situação? Poderia, sem dúvida. É um dilema que o administrador hospitalar também enfrenta quando estabelece essa possibilidade de fazer essa implantação. O gestor, ao contratar esse leito, também enfrenta isso. Mas são medidas que a gente tem que entender, nesse momento, que são medidas de uma emergência mundial. É um cenário que é diferente de um cenário usual. Situações excepcionais não se tratam, não conseguimos fazer face a situações excepcionais com medidas usuais. Então, a opção no reverso da medalha seria qual? Bom, não temos leitos reservados para Covid. Eles vão ficar aguardando na fila e se eu entendo que esse paciente, por exemplo, uma aplicação prática inversa seria 50% dos pacientes que vão para a UTI e são portadores de Covid e vão a óbito. Essa é a estatística do mundo todo. O Brasil não vai seguir, não vai ser diferente disso. Só que então, 90% dos pacientes de trauma que vão para a UTI sobrevivem. Primeira implicação ética: não internaremos nenhum doente Covid se tiver um leito para ser utilizado, porque esse leito é tão essencial para outra situação e com benefício muito maior para a população, que não é necessário, que não seria viável internar um Covid nesse leito. Porque o resultado prático dessa internação seria metade dos doentes vai morrer, a despeito de todo investimento. Então, há dilemas éticos para um lado e há dilemas éticos para outro lado também. Essa situação ela é muito crítica, foi muito bem levantada essa questão, e assim, a justiça social na alocação de recursos para pagar exclusivamente uma moléstia, bom, nós teremos enfrentamento durante 120 a 150 dias, 180 dias, quiçá, de uma superlotação do UTIs. E essa etapa vai passar. Essa doença vai passar. A medida excepcional, ela deverá ser retirada assim que for viável um aparente retorno à normalidade. Mas se 50% dos pacientes de Covid morrerão, ele, no meu entendimento, teria que ser quiçá o último a ser internado, então, ele vai ficar por último na fila de todos os outros e, portanto, sem nenhuma chance. São dilemas complexos, realmente. Foi muito boa a sua intervenção. Mas eu não tenho uma resposta para isso, não. Eu digo que no Paraná, nós temos leitos que são contratualizados exclusivamente para atender Covid. Estamos pagando esses leitos pela disponibilidade do leito para que não haja superlotação de pacientes com Covid, que é altamente contagiosa em outras áreas de atendimento e que, porventura, poderia ampliar ainda mais a disseminação da doença. Portanto, justificar dessa maneira a alocação de recursos para essa proteção do doente Covid e dos outros doentes em função da contagiosidade da doença. Posso só fazer uma observação? Pode, claro. Ontem eu estava escutando uma notícia acerca da recuperação dos doentes que são entubados em UTI, e acho que o Dr. Vinícius pode falar isso até melhor do que eu, mas a taxa na Itália de sobrevivência, né, de quem foi para a UTI é de 35%, né?
35%. Em Nova York, se eu não me engano, estava em 20%. 20% das pessoas que foram para UTI com ventilador sobreviveram. Mas ela oscila em 70%, se eu não me engano, doutor Vinícius. E o mais importante, e o importante também é que, aí o doutor Vinícius também pode falar se eu estou certo ou não, mas o que eu escutei é o seguinte, as pessoas saem da UTI, são estubadas, e tem muita dificuldade para se recuperar posteriormente. Então, muitas pessoas que levavam uma vida autônoma, uma vida independente, depois da retirada do aparelho ventilador, ela não consegue recuperar a função muscular da respiração. Então, pessoas que vão ficar incapazes para o serviço, depender de auxílio dos familiares para sobreviver, só chama atenção para isso, para a gente perceber como que o ventilador é a salvação para alguns casos, mas não é para a maioria deles, né, doutor Vinícius? Também, se me permite, doutor Vinícius, um colega está questionando aqui sobre falar da relação de leitos públicos e privados que existem hoje, quantos já estão contratualizados pela administração pública para atender o segmento do SUS. Com relação ao manejo do paciente dentro da UTI, a ventilação mecânica é uma dos artifícios que nós temos para fazer um paciente sobreviver à fase aguda da doença e tentar uma recuperação. Na verdade, o que faz o prejuízo ventilatório desse paciente é a destruição do tecido pulmonar causado pela doença, não necessariamente o uso do ventilador. O desmame do ventilador, como nós chamamos, né, tecnicamente, retirar esse paciente da ventilação mecânica é algo muito complicado, que de fato um paciente idoso não terá mais drive respiratório, ou seja, ele não terá esforço ventilatório suficiente para respirar sozinho. Um exemplo, por exemplo, minha mãe faleceu dessa forma, ela foi para a UTI, teve uma cirurgia pulmonar e não conseguiu sair do ventilador, acabou falecendo. É uma consequência não da ventilação, mas da gravidade da doença. A mortalidade desses pacientes é muito alta porque a destruição é tão grande que o órgão jamais se recuperará novamente, né? Então, bom, feitas as considerações, eu acho que no aspecto da escolha se intuba ou não intuba esse doente, tira precocemente o tubo ou não, é uma decisão de manejo de quem vai se beneficiar com o uso daquela vaga, daquele leito, daquele tratamento. Portanto, não é a decisão de tirar o paciente do tubo, é uma decisão clínica que significa esse paciente tem chance de sobrevida, ele vai ser reensinado a respirar de novo, seu organismo tem que voltar a funcionar regularmente e, portanto, vai ter que voltar como for possível, mas ele voltará sequelado definitivamente para a sociedade. Ele jamais será, provavelmente, o mesmo paciente, não sairá incólume dessa internação. Com relação aos leitos privados, assim, nós entendemos aqui no Paraná, pelo menos, o nosso conceito é da seguinte forma. Nós não financiamos com recurso público o leito privado, né? Ele tem uma lógica de financiamento e de contratualização. Ele não é contratualizado pelo Estado para ser utilizado de acordo com critério de regulação. E esse leito existe uma vez que ele tem um financiamento próprio e ele não é obrigado a trabalhar para o SUS em situações regulares, portanto não há interesse desse contrato pelo gestor. E o interesse claramente evidente, não precisa ocultar isso, é um interesse financeiro. O recurso que o SUS consegue financiar esse leito é infinitamente menor, é 25% do custo efetivo desse leito nesse hospital. É óbvio que esse prestador não vai ter interesse nenhum de trabalhar com o SUS e, portanto, esse leito existe e ele está sendo hoje utilizado para a clientela que, enfim, financia esse recurso. Há, portanto, dois tipos de usuários no sistema de saúde do Brasil? Sim, há. O SUS é universal, mas o doente que tem convênio privado, ele também é usuário do SUS. Se necessário, ele será atendido integralmente da mesma forma nos leitos SUS. O doente SUS, para ser internado no serviço privado, tecnicamente é muito bom, o financiamento é inviável, nós não temos instrumento de contratualização com esse prestador, portanto, haverá que ter uma remuneração, de alguma forma, pagar a utilização desse serviço. E ele faz parte, por exemplo, do nosso planejamento no Estado, de uma situação de exaurimento total do recurso SUS, a gente fazer a contratualização desse leito. No entanto, eu queria compartilhar com o senhor a seguinte informação. Hoje, no Estado do Paraná, nós temos
138 pacientes internados com Covid confirmado. Exatamente esse montante, 138. Dos 138, 45% deles estão internados em leitos privados. E 55% estão internados em leitos SUS. Dos 45% internados em leitos privados, portanto, significa que o leito privado hoje atende aproximadamente 25% da população do Paraná. Esse leito não está sem ser utilizado, ele é utilizado regularmente. A clientela dele tem uma maior disponibilidade desse recurso, porque, enfim, tem sua maneira de financiamento diferenciada. Mas ele é um leito útil, ele não é um leito que está vazio. Se nós formos hoje em hospitais do Brasil todo, a taxa de ocupação média de um leito de terapia intensiva é por volta de 85% a 90%. Aqui no Paraná, hoje pela manhã, era 85% a taxa de ocupação de todos os leitos, seja privados ou públicos. O leito de SUS, o leito de UTI, ele não fica vazio. Por que ele não fica vazio? Porque existe uma lógica de o financiamento do leito, seja no convênio ou seja no SUS, é a lógica de financiamento fee for service, ou seja, se você não internar, não ganhará. Portanto, há uma natural tendência a internar todo doente que, porventura, possa ter um sinal de instabilidade. Portanto, estando internado, o faturamento é garantido. Essa lógica de faturamento ela é perversa para o SUS e para os convênios também. Não há dúvida que não é por outro motivo que os convênios hoje em dia estão tendendo a ter redes próprias, porque eles possam ter uma escolha melhor dos pacientes que vão utilizar esse recurso. Mas a modalidade de financiamento, ela nitidamente faz com que a gente use, eventualmente, mal a disponibilidade que existe hoje. Doutor Vinícius, eu não queria perder a oportunidade de ouvir o senhor falar por força da regulação e da regulação, obviamente, do setor público. Eu queria perder a oportunidade de ouvir o senhor falar sobre como funciona essa regulação para a utilização de leitos no Paraná. Se ela é única, se ela é por região, se ela é por cidade, se ela é por instituição hospitalar. Acho que esse é um tema que também aflige a todos nós, não só na Covid, mas também na Covid. Ok. Eu compartilhei um dos arquivos que eu encaminhei para ser compartilhado, já está à disposição dos senhores aí. Trata de uma deliberação 363 da CIRI Paraná de 2013, portanto ela não é nova. Ela estabelece a norma operacional de regulação do Estado do Paraná. Esse material ele está disponível para consulta. Ela está válida, apesar de ser 2013, já tem 7 anos, mas de toda forma estabelece critérios de organização, de priorização de pacientes, critérios lato sensu, evidentemente, não são estritos, mas são critérios de alocação de pacientes nos níveis de regulação de urgência e regulação de leito. Um paciente que ocupa um leito hospitalar, ele não é o leito que trata o doente. Quem trata o doente é um médico, um enfermeiro, num procedimento cirúrgico, num tratamento adicional, enfim, e por consequência da gravidade da doença, do tipo de tratamento, ele poderá precisar de uma cama hospitalar. Bom, regular a cama hospitalar é uma coisa que os sistemas de regulação sempre fizeram. Cama vazia, coloca-se um paciente lá. Mas a cama é uma modalidade de tratar o paciente. A lógica que o Paraná utiliza é uma regulação que tem que ter uma linearidade, ou seja, o paciente sempre, por gravidade, ele vai ocupar a urgência em primeiro lugar, e a urgência tem 3 fatores decisórios que a gente utiliza no Paraná. O primeiro fator que diz que uma urgência é maior que a outra é a gravidade da doença. A gravidade é o potencial de dano que a doença causa no organismo do cidadão. Exemplo, a Covid. O potencial de dano da Covid é uma insuficiência ventilatória e morte por falência pulmonar. Esse é o potencial de dano. Quanto mais elevado esse potencial de dano, maior o potencial de urgência que ele tem. Um segundo critério é a quantidade de recursos que esse paciente pode precisar. Quanto mais elevado tecnologicamente, mais escasso o recurso que existe disponível, maior o grau de urgência com que tem que ser tratada essa situação. Portanto, a escolha deve privilegiar a gravidade do paciente, a complexidade do recurso. Isso é diretamente proporcional ao grau de urgência. Mas o terceiro fator é o fator que é inversamente proporcional, que é quanto tempo nós podemos dispor para tratar eficientemente o paciente. Ou seja, quanto mais estreito o tempo suficiente para interpor a medida terapêutica eficiente para o doente, maior o grau de urgência. Por exemplo, um doente de infarto agudo do miocárdio
deve ser feita a angioplastia desse paciente, que é o método de eleição, em até 1 hora após o infarto ter ocorrido. É um tempo muito pequeno. Uma cirurgia de politrauma tem que ser feita em até 1 hora após o paciente sofrer o trauma. Então, esses são critérios que a regulação do Estado do Paraná utiliza. Grau de urgência é o primeiro acesso para ver qual doente que se beneficia primeiro do serviço, ou seja, gravidade, recursos e tempo. São 3 fatores. Isso está razoavelmente descrito no material que os senhores têm acesso aí. Tá? A partir disso, essa organização da regulação do Paraná é feita de forma macro-regional. Um segundo documento que data de 2018 é a organização das diretrizes do Complexo Regulador Macro-Regional do Paraná. Dividimos o Paraná em 4 macro-regiões, são regiões sanitárias estabelecidas já de antemão, com referências estabelecidas. Cada uma dessas macro-regiões ela tem uma concentração de recursos suficientes para tratar todas as situações clínicas dos doentes naquela macro-região. Existe uma central de regulação de acesso desses pacientes que viabiliza a ocupação dos leitos nessa macro-região. Então, essa macro-região, os leitos todos são cadastrados no Sistema de Regulação do Paraná. Atualmente, ele se denomina CARE Paraná, o nosso sistema de regulação estadual, desenvolvido aqui no âmbito do Estado. Essa ocupação, portanto, ela é determinada pelo médico regulador quando surge a demanda de internação que vem das unidades de urgência. Por isso, nós chamamos isso de um complexo regulador. A urgência, onde o paciente aparece com o primeiro sintoma, pode ser numa UPA, pode ser numa unidade básica de saúde, num hospital de pequeno porte, ou pode aparecer na ambulância do SAMU, por exemplo, um chamado de emergência do SAMU. A partir disso, essa demanda ela vem para a regulação de urgência se encarrega de colocar esse paciente o mais rápido possível, aonde ele consegue ter estabilidade clínica, ou seja, ter uma ventilação garantida, ter controle de hemorragia, ter medicamento aplicado para condições agudas, e uma vez estável clinicamente, ele pode aguardar um leito hospitalar, eventualmente 2 ou 3 ou 2 dias, 2 horas, 3 horas, ou 1 dia, 2 dias de aguardo. O critério que separa a regulação de urgência da regulação de leitos é o critério de estabilidade clínica. Doente instável, aquele que está em risco de morte iminente, ele é o prioritário para todos os casos. Ele passa na frente de todas as situações. E, portanto, se há escassez, ele deve ser primeiro tratado com esse recurso. Esse recurso, usualmente, não é o leito de UTI. Esse recurso é o bloco cirúrgico, a tomografia, o procedimento de diálise, são situações que tiram o doente do risco de morte iminente. No caso da COVID, por exemplo, a estabilidade clínica seria, inicialmente, uma intubação e uma ventilação mecânica que pode ser feita até com AMBU, ventilação manual. Esse doente, portanto, da COVID, teoricamente, estaria estável clinicamente se estiver entubado, mesmo que esteja numa UPA. O tratamento continuado dele, ele terá que ter requisitos de continuidade. Aí sim o tratamento com pneumologista, com intensivista. Então, essa estrutura de regulação que o Paraná utiliza, e o raciocínio clínico visa assim: a urgência é prioritária em função das outras condições, o acesso primeiro para a estabilidade clínica, uma distribuição macro-regional, as centrais de regulação do SAMU gerenciam doentes para o serviço de emergência e o serviço de emergência solicita as internações que administrativamente então são tratadas pela regulação. A partir disso, o regulador define pela gravidade do doente, pelo recurso necessário, pelo tempo, qual leito, aonde ele vai ser alocado o mais rapidamente possível. Existe um critério que, só para finalizar, gostaria de compartilhar, que é muito importante para os senhores entenderem. Nós temos, por exemplo, um doente de média gravidade que terá benefício com uma cirurgia, com uma leito de UTI em Curitiba, por exemplo, centro de Curitiba. Temos o mesmo cidadão com a mesma condição clínica, mesmo benefício potencial, mesmo grau de risco, ele está situado a 150 quilômetros de distância de Curitiba. Se o regulador tiver que decidir qual é o doente que vai internar primeiro, será o que está próximo ou será o que está longe? Essa é uma decisão que é tomada diariamente, ou seja, o doente tem que ter um tempo ideal para que adiante alguma coisa o tratamento que ele vai receber. Não adianta nós termos estrutura hospitalar e de alta complexidade, se o doente vai demorar, por exemplo, 150 quilômetros, vai demorar pelo menos 2 horas e meia ou 3 horas de ambulância para chegar no serviço. Portanto, já perdeu a oportunidade terapêutica dele, né? Então, em linhas gerais, é essa estrutura da regulação do Paraná. Muito obrigado. Acho que nós já estamos aí com quase 1 hora e meia de efetivo debate. Então, eu penso que
podemos levar para as considerações finais, desembargador Márcio, tanto da doutora Ana Carolina, do doutor Clênio e do doutor Vinícius. Se cada um puder fazer algum fecho, uns máximo 5 minutos, eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final esse nosso proveitoso diálogo aqui na tarde de hoje. Doutora Ana. Bom, eu nem vou falar mais nada sobre o tema, eu só queria agradecer então o convite que foi feito para mim e dizer que eu fiquei bastante honrada de participar desse painel com vocês, né, com a presença online dos colegas, e queria deixar meu agradecimento ao Dr. Vinícius por ter vindo aqui, né, e participar desse debate, e dizer que, por mais que eu tenha falado que a decisão não seja médica, de que a gente tem que ter critérios claros e objetivos, isso não significa de forma alguma que eu tenha qualquer dúvida a respeito da boa intenção dos médicos e principalmente do senhor, doutor Vinícius. É muito bom ter o senhor aqui no Paraná. Acho que é isso. Obrigada a todos. Se a Ana me permite um breve pitaco no comentário dela, é que, na verdade, se me parece, ela é médica, mas ela não é exclusivamente médica, né? E isso acho que faz um pouco da diferença, saber que outros atores também devem participar da tomada de decisão, ainda que ela seja eminentemente técnica, e o peso do valor médico, na palavra médica, tem que ser tomado com bastante ênfase. Doutor Clênio. Eu gostaria de responder rapidamente a propósito dessa questão que o desembargador Márcio apresentou. Quando esses casos são judicializados, geralmente os juízes eles determinam, né, no caso de concessão, em parte ou total da tutela de urgência, os juízes determinam a admissão em UTI de hospital público ou, sucessivamente, em hospital particular, nessa hipótese em que há vaga disponível na rede particular. Essa decisão, em tese, resolve parcialmente ou potencialmente o problema da internação, se for cumprida, obviamente, mas cria um problema que foi esse que o Dr. Vinícius mencionou, porque o custo de uma diária, de uma UTI, de um hospital particular, é 4 vezes maior do que o custo da diária de um hospital público. E aí essa questão foge, inclusive, da discussão judicial, porque a discussão judicial era só o pedido ou não de admissão em UTI. Mas aí fica essa discussão em saber quem vai custear esse débito, se o ente público vai custear o preço do hospital particular ou se ele vai pagar o valor de referência do SUS. E um ponto, antes de finalizar, desembargador Gebor, que me parece importante, que tem me deixado um pouco preocupado também, talvez seja um pouco precoce falar um pouco nisso, mas me preocupa a chamada terceira onda, né, que é o efeito pós-pandemia. Nós temos aí uma série de procedimentos eletivos, tratamentos, cirurgias que foram represadas no âmbito do SUS por conta da Covid, né, da reunião de esforços do combate à Covid, mas nós temos aí uma série de tratamentos, de procedimentos eletivos que foram suspensos, e isso vai desencadear uma grande movimentação do SUS, e me parece que potencialmente haverá uma judicialização disso diante da provável demora maior ainda do SUS no cumprimento e na regularização desses procedimentos represados. Então eu deixo aqui essa reflexão para os colegas, essa preocupação, para que nós já tenhamos em mente isso, qual vai ser, enfim, de repente até, desembargador Márcio, seja uma sugestão aí da própria imagem, tentar, num segundo momento, fazer algum evento nessa natureza e chamar também os gestores para ver se é possível a gente minimizar a judicialização e os efeitos da judicialização na terceira onda na pós-pandemia. E, por fim, também agradecer imensamente aí pelo convite, enfim, o desembargador Gebran, o desembargador Márcio, aí, o contato com a Ana Carolina, conhecer um pouco o texto dela, o doutor Vinícius, e também agradecer a paciência dos colegas aí que ficaram até o final. Só aproveitando o que disse o doutor Clênio, né, a terceira onda é quase inevitável, mas talvez raras vezes ou nenhuma vez o SUS tenha tido tantos olhos e tanta atenção voltada para ele, com preocupações não só dessas questões éticas, essas questões das escolhas, mas também com um aporte de recursos e verificar que o SUS não é exclusividade de determinado segmento da sociedade,
especialmente, exclusivamente para os pobres. O SUS importa para todos nós. E a sociedade como um todo parece que começa a abrir os olhos. Nós precisamos de políticas públicas, políticas de prevenção, políticas de organização e investimento. Como disse o Drauzio Varela, talvez o SUS seja a maior conquista da Constituição de 1988, e agora nós estamos abrindo os olhos para isso. Queria ouvir as considerações finais do Dr. Vinícius. Bem, senhoras e senhores, eu agradeço imensamente a honra de ter sido convidado para participar desse fórum tão qualificado e me coloco à disposição como profissional, como cidadão, para contribuir quando for possível e adequado para essa discussão. É uma discussão que me alenta como profissional há muito tempo, portanto, há uma paixão inata em mim por esse ponto. E, para finalizar, eu gostaria de lembrar aos senhores que, evidentemente, é do seu conhecimento, mas, por exemplo, quantos SUS há no Brasil? Ao SUS de Manaus, ao SUS de São Paulo, ao SUS do Paraná ou ao SUS do Brasil? Qual é o SUS mais representativo? Infelizmente, o SUS mais representativo é o que está mais aparente na mídia hoje em dia. É o SUS subfinanciado, com gestão precária, com pouco raciocínio clínico aplicado, com poucos protocolos, com pouco embasamento científico, com muito viés de gestão política do sistema e não uma gestão técnica. Mas, fundamentalmente, é um SUS que atende à expectativa das pessoas que mais dele precisam. Se for feita uma pesquisa de se você usa o SUS e gosta dele, a imensa maioria das pessoas vai dizer que usa e entende e aceita e gosta. Quem não usa é eivado de críticas. De qualquer maneira, o SUS é o que nós temos. Nós temos que protegê-lo. O SUS está com risco iminente de deixar de ser universal, porque não há dinheiro e não há como continuar pagando valores irrisórios para coisas que custam, evidentemente, que eu não sei se isso é inocência ou se é hipocrisia, mas pagar R$10 uma consulta especializada do médico especialista, os senhores vão convir comigo que é muito difícil convencê-los a trabalhar para o SUS. E, portanto, é necessária uma ação social. A sociedade brasileira precisa entender que SUS ela vai querer daqui para frente. É necessário que todos os setores se articulem para que a gente possa dar sustentabilidade, porque sem o SUS a nossa população não tem nenhuma chance de ter uma dignidade de vida. E, portanto, é necessário focar os olhos para isso, para que a gente possa ver atitudes que possam reconstruir essa estrutura. Ele o SUS não tem que ser uma iniciativa política, ele não é um programa político, é um programa social. A sociedade precisa de soluções como essa, né? E, me colocando à disposição, agradeço novamente ao convite e espero poder contribuir sempre que for possível. Obrigado. Agora a nossa digital influencer ficou em tamanho macro aqui na tela. Está sem áudio. Enquanto a doutora Ana Carolina fica aqui ornando a nossa apresentação, eu passo a palavra para o desembargador Márcio para fazer o encerramento. Bem, eu não gosto de usar muito a palavra, especialmente quando falo por último, porque sempre quem fala por último não permite a contestação, né? E, então tem um quê de autoritarismo nisso. Do debate, fiquei muito enriquecido com tudo que eu vi. E o que me parece que ficou bem claro é que os próprios médicos buscam critérios e algumas salvaguardas para essas decisões. Evidentemente que tem que ter algum critério, mas eu ainda digo que talvez caiba ao Conselho Federal de Medicina decidir aspectos estritamente médicos. E nós estamos aqui tratando de administração de recursos, o que é um pouco diferente na minha perspectiva. Mas, enfim, eu agradeço ao Dr. Gebran redobradamente por ter organizado esse debate a pedido da escola. Agradeço os debatedores, a doutora Ana Carolina,
o Dr. Clênio, e atualmente quem se encontra conosco, o Dr. Vinícius Filipac, que contribuiu de uma forma muito prática e fazendo questões muito interessantes. Peço que seja retransmitido também o agradecimento da escola ao Dr. Eduardo Trindade do CREMES. Enfim, colegas, obrigado pela audiência. Como o Dr. Gebra apontou, nós ficamos muito felizes com o número de participantes e até eu pondero, Dr. Gebra, que talvez isso seja em função da nossa melhoria de comunicação do evento, quando migramos para os WhatsApps, e eu tenho já manifestado essa preocupação de ser, mas não teria que ter um grande WhatsApp ou um aplicativo melhor que tivesse um meio de comunicação mais rápido com os colegas. Enfim, não sei se o Dr. Gilberto quer fazer alguma consideração, senão eu encerro daqui. Pode encerrar, desembargador Márcio. Eu só agradeço a todos, e especialmente ao desembargador Márcio. Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, então.